que a gente vê no português, né, que as pessoas dizem que não podem ser ditas porque são racistas. Eu acho que vocês já viram essas listas por aí, né? E ela traz um ponto de vista da linguística sobre essa temática que eu achei bastante interessante, e concordo muito com isso. Então eu decidi interpretar para Libras o vídeo dela, tá? Então eu vou estar fazendo agora, depois e aí vocês assistem e vê se concordam, se não concordam, tá bom? Vamos ver. E aí, tudo bem? Eu sou a Ana Bezerra Felício, quero te dar as boas-vindas aqui para o meu canal. Hoje eu vou falar um pouco sobre aquelas famosas listas que vira e mexe aparecem, de palavras que são ditas racistas e palavras que devemos mudar e que não podemos mais falar. Muitas vezes, diante dessas listas de palavras e tudo, eu me encontro com uma sensação como se eu estivesse diante de uma religião barata. Deixa eu explicar direito isso porquê. Eu sou de família evangélica, nasci e cresci no meio do movimento evangelical e muitas vezes na nossa vivência de igreja a gente ouve várias palavras que não podem ser ditas porque supostamente elas teriam um significado oculto ou uma coisa ruim. E eu aqui estou usando a palavra religião com uma conotação bem negativa, no sentido como se fosse aquele conjunto de regras e práticas que você tem que seguir e respeitar à risca, senão você vai ser desqualificado, julgado ou banido. Eu sei que religião nem sempre tem esse significado negativo, mas aqui eu estou usando com esse significado negativo. A verdade é que essas etimologias elas são fantasiosas, muitas delas são até mesmo falsas, como essa aproximação de moleque e moloque, que não tem nada a ver uma palavra com a outra. Não é porque duas palavras têm um som parecido que elas têm a mesma origem, enfim. A etimologia não funciona desse jeito. E aí, o que acontece é que, nesse sentido, falar ou não falar algumas palavras parece só uma marca de pertencimento a um grupo ou de posicionamento, e não em si uma mudança, um sinal de que aquela pessoa, por exemplo, a gente fala dentro dos cristãos, então se uma pessoa pega e de repente ela não fala mais um certo tipo de palavras, o máximo que eu vou entender acerca dela é que ela é evangélica. Eu não vou saber se ela é uma pessoa honesta, respeitosa, se ela é uma pessoa genuína, que faz as coisas e cumpre com a palavra dela, porque essas explicações e essas proibições, elas vêm somente para mudar um comportamento exterior e, enfim, mostrar que se pertence a um grupo. É por isso que eu tenho essa impressão quando eu encontro listas de palavras que não podem mais ser ditas, porque aí, no fim, quem adere a isso são só pessoas que querem mostrar que pertencem a um determinado grupo ou que querem sinalizar uma determinada virtude e tudo mais. Agora você me pergunta, então quer dizer que não existem palavras racistas? Não, muito pelo contrário. Existem expressões carregadas de sentido racista, só que realmente fazer essas listas pouco ajuda. Além do fato que já existem a agência Lupa e outras pessoas, muitas pessoas já têm vindo a público falar que muitas dessas palavras que se diz que tem uma etimologia racista, não tem uma etimologia racista coisa nenhuma. Aconteceu a mesma coisa que aconteceu no meu mundo lá dos evangélicos. A pessoa criou associações, talvez por um motivo bom, sei lá para quê, aquele movimento quis criar coisas que não podem mais ser ditas e tudo mais, tudo isso baseado em suposições. E essa atitude de mudar simplesmente o linguajar para mostrar alguma coisa, porque às vezes a pessoa realmente não quer mais falar alguma coisa que tenha um significado ruim, isso é uma motivação nobre, porém isso não traz aquilo que todo mundo que faz parte da luta antirracial quer, que é chegar realmente à origem do problema e a minar aquelas raízes culturais tão profundas, racistas, que fundamentam a nossa sociedade. Agora, vamos pensar aqui em algumas expressões, para além daquelas etimologias falsas que foram criadas por aí, que talvez elas possam sim trazer conotações raciais bem fortes e que são comumente usadas e muitas vezes a gente nem percebe o que a gente está falando. Um exemplo muito clássico é quando às vezes as pessoas falam assim, ele é um negro de alma branca. E isso é uma situação bem
doida, porque às vezes quem está fazendo isso pensa que está fazendo um elogio, porque então supostamente um negro de alma negra então seria o quê? Uma pessoa ruim, um malandro ou coisas parecidas. Só que existe essa expressão sedimentada, né, no português brasileiro, e as pessoas usam corriqueiramente, muitas vezes irrefletidamente. Um outro exemplo é, por exemplo, a palavra pretice, né? Muitas vezes a pessoa fala, para de fazer pretice. Então você já percebe que, por exemplo, nessa palavra, uma pretice, por exemplo, não é uma pessoa a ser muito generosa, muito verdadeira, muito gentil. Poxa, a pessoa, ela fez um ato de gentileza, vocês falam, poxa, que pretice é essa? Então, assim, a gente sabe que essas palavras, elas vêm com uma conotação negativa. Às vezes a pessoa usa irrefletidamente, mas aquela palavra tem uma história, porque realmente pretice tem a ver com coisa de preto. Assim, não vou aqui ficar falando da história do nosso país. Você pode encontrar isso em muitos lugares, mas foi o que aconteceu, né, com os escravizados africanos. Eles vieram ao Brasil como objeto, num status legal muito doido, porque eles eram mercadoria e, ao mesmo tempo, quando eles infringiam a lei, eles eram sujeitos às punições. Então, eles eram o quê? Animal ou ser humano? Nesse status terrível em que o corpo africano chega nas Américas, a língua também opera nesse processo de nomear essas coisas, até o negro ocupar esse lugar realmente no imaginário das pessoas de malandro, de malfeitor. E aí a gente precisaria de pesquisas linguísticas muito acuradas para isso, mas a gente pode também estudar a língua na sincronia, em como as coisas se dão hoje e tentar ver como que as pessoas usam essa expressão e realmente perceber que elas têm uma conotação bem negativa. E elas estão associadas à cor da pele de uma pessoa. Uma outra expressão que é muito comum, que acontece, é, por exemplo, quando as pessoas querem elogiar alguém, uma mulher, e aí falam assim, nossa, você é negra, mas você é bonita. Ai, ela é uma negra bonita. Eu falo isso porque eu ouvi isso muitas vezes. E eu sei que as pessoas falam isso, a maioria das pessoas pelo menos, com intenção real e sincera de elogiar. Aí a gente faz o exercício contrário e se pergunta por que a gente, quando fala que uma outra menina é bonita, a gente não fala que ela é uma branca bonita. Mas uma negra bonita a gente tem que nomear a cor da pele dela e depois colocar o adjetivo bonito. Essas operações que a gente faz com as palavras no português, sem nem perceber, elas são um sinal, uma superfície de uma cultura muito mais profunda, que muitas vezes não viu ou ainda não vê aquilo que é negro como bonito, aquilo que é preto como bonito, e assim por diante. Então, por que eu estou trazendo aqui? Eu trouxe algumas expressões que no uso do nosso dia a dia, a gente percebe que elas realmente têm uma conotação bem negativa, uma conotação racial que as pessoas falam até mesmo sem perceber. Porque essas expressões, elas cristalizaram, muitas delas cristalizaram na nossa língua. E hoje existe realmente um movimento de não mais normalizar essa expressão. O que significa linguisticamente quando uma expressão ela se cristaliza? Quando eu falo hoje, eu falo assim, o pé da mesa, o pé da cadeira. Essa é uma expressão cristalizada. O que significa que quando eu estou falando que o pé das cadeiras lá de casa é de madeira, ninguém em sã consciência, quando eu falo pé da cadeira, a pessoa imagina uma cadeira com pés, ou uma mesa com pés humanos. Ela imagina o quê? As pernas, a gente até fala pernas, né, da mesa. Porque essas expressões que são das partes do corpo, elas se cristalizaram para a gente descrever, no caso, esse tipo de imóveis. E isso é cristalizar, quando a palavra ela perde totalmente seu significado original e se cristaliza de outra forma. E a língua ela vai operando ao longo da história desse jeito. Agora, eu dei um exemplo aqui que ele não tem necessariamente uma conotação negativa, só para explicar o fenômeno da cristalização na língua, e acontece de diversas formas em diversos níveis. E eu quero chegar aqui ao raciocínio que muitas dessas expressões elas simplesmente cristalizaram na nossa língua, e cristalizaram por um motivo, assim, por um passado realmente escravocrata e por uma ideologia racista. E elas estavam ali porque aquele era o status quo e foram aceitas e faladas e reproduzidas sem nenhum problema. Hoje em dia, muitas pessoas, muitos movimentos, vamos ver justamente, querem desnaturalizar essa cristalização da língua. E isso faz parte. Mas você veja que aqui eu estou fazendo uma operação que nada tem a ver com etimologia,
não é? Com essa ciência fantasiosa que cativa as mentes de muitas pessoas. E nada tem a ver com a origem das palavras, mas tem a ver com a gente analisando a língua, como ela está funcionando e operando hoje em dia. Porque, assim, os primeiros conhecimentos, às vezes, que você se depara assim diante da língua, por isso que eu não gosto de usar a etimologia para você encontrar o verdadeiro significado das palavras. A gente entende, a partir de Saussure, que as palavras elas não têm um valor em si mesma, né, na linguística moderna. Elas têm um valor dentro de um sistema de valores e de oposições. Então, quando eu encontro a história, a origem de uma expressão, essa descoberta histórica e etimológica não vai determinar necessariamente como que essas palavras estão operando hoje em dia na língua. E é disso que a gente precisa se preocupar, porque o racismo ele acontece hoje em dia na língua, nas conversas, nos elogios e nas expressões do dia a dia. Ninguém pensa etimologicamente. E aí você começa a ver que é um problemão a gente somente e exclusivamente pegar a origem de certas palavras e falar, então não tem que mais falar. Sem contar que muitas dessas origens são falsas, porque por algum motivo a etimologia ela fascina muitas pessoas e dá aquele negócio, né? Ela é uma ciência imprecisa desde a antiguidade. Então os antigos romanos eles inventavam etimologias para explicar coisas e naquela época a ciência tinha um significado bem diferente. A etimologia, por exemplo, da palavra religião, superstição, são etimologias que são lá ditas e repetidas desde os tempos dos romanos, desde Cícero, e muitas vezes elas não têm realmente um rastro, a gente não tem realmente um rastro de materiais históricos para comprovar essa etimologia. Então quer dizer que nenhuma etimologia é verdadeira? Não, mas quer dizer que muitas das que a gente conhece são bem falsas. Por exemplo, uma que é muito famosa e conhecida, a pessoa fala, sincero, né? Essa palavra sincero quer dizer sincera, é porque era quando os atores tiravam a máscara e cera e não sei o que, e aí falsidade, enfim, aquela loucura. E o que acontece? Essa etimologia não é verdade, simplesmente a palavra sincero não é a composição de ser em cera, em nenhuma língua, nem em latim. E a gente vai, né, criando mitos, né, mitos de palavras e eu vejo que hoje eu entendo que esse é um recurso retórico fantástico. É assim que eu entendo. Talvez seja muito radical, mas eu entendo que é um recurso retórico que é muito bom mesmo quando as etimologias são verdadeiras, não quando elas são fantasiosas e falsas. É um recurso didático muito bom, porque parece que contar a história de uma palavra parece que faz com que as pessoas entendam e aprendam melhor. Isso eu já tenho visto, né, na minha experiência, ajuda muito mesmo as pessoas a memorizarem, a estudarem, a aprenderem conceitos novos, quando a etimologia é verdadeira, tá? Agora, quando ela é falsa, é apenas um recurso retórico, porque não é mais nada, não é nada disso. E então, eu tô falando tudo isso aqui porque a gente percebe que o assunto, ele é muito mais profundo e mais amplo do que simples listas de palavras com etimologias, muitas delas falsas, e proibições daquilo que pode ser falado e aquilo que não pode ser mais falado. Eu acredito que mesmo que isso dê mais trabalho, mas explicar como que as falas e as palavras operam no discurso, na conversa, e mostrar isso textualmente, é muito fácil mostrar isso textualmente, entrar no Facebook da vida e mostrar comentários, vixe, coisa mais fácil do mundo. Porque essas coisas acontecem hoje em dia em conversas. Hoje, então, que a gente tem textos à vontade, com mensagem, com comentário, você consegue ver muito bem no discurso aquelas forças operando dentro do discurso e como que realmente a semântica ela é trabalhada e ela revela pressupostos e pressuposições que a gente tem sem nem perceber. Eu acho que essa operação, apesar de ela ser mais complexa, ela é mais efetiva, porque você percebe que existe um raciocínio por trás de algumas expressões, que aí quem quiser adotar essa ética seria melhor não utilizar. Mas é por isso que não importa muito a lista dessas palavras, porque o que importa é como essas palavras estão sendo operadas no discurso. É aquilo que aconteceu com a palavra negro. Ela tinha uma conotação negativa e os movimentos negros se apropriaram disso e hoje não tem mais. E é assim que vai acontecendo, como muitas vezes as pessoas mais velhas ainda usam a palavra moreno, mulato para definir, né? Para definir, para descrever as pessoas. E hoje as pessoas não querem mais usar isso. Hoje a pessoa quer falar que ela é preta, quer falar que ela é negra. O que ela fez?
Antes, a nossa língua operava de uma maneira, a gente, por causa de todas as forças, né, ideológicas, o que a pessoa fazia? A operação era, vamos esconder a negritude e aquilo que é preto de todas as formas. Então, existem palavras amenizadoras da raça, que a pessoa fala de si mesma, muitas vezes, que é morena, que é escurinha, que é bronzeada. Mas hoje as pessoas, e conscientemente, estão escolhendo fazer o contrário. Diante de muita conscientização e movimentos, a pessoa vai falar, eu sou preta mesmo, não, eu sou negra. Pode me chamar de negra, não precisa me chamar de morena porque você está com vergonha. E é assim que vai acontecendo. Mas você vê que isso é a língua operando? Você vê que como é mais profundo e mais efetivo, ao meu ver, tá? Explicar esses processos linguísticos do que simplesmente ficar publicando listas de palavras que não podem mais ser ditas. E aí aqui eu quero te falar uma coisa, porque existiu mesmo, por exemplo, a palavra negro mesmo, ela foi utilizada de uma maneira pejorativa muitas vezes. A palavra preto também, né? Lá no final de 1800, né? Tinha o pessoal que chamava o português, falados pelos pretos, de pretoguês, de uma maneira bem pejorativa, tá? Não de uma maneira positiva. Olha como essas palavras, preto e negro, vêm operando de maneiras distintas, mas hoje elas foram ressignificadas, embora elas talvez fossem introduzidas na realidade do português brasileiro com uma intenção totalmente racista. Então, para você ver como a etimologia ou a origem, a história de uma palavra não diz muito a respeito sobre como ela opera hoje em dia. Pode dizer, mas não necessariamente diz a respeito disso. Por isso que eu digo e repito, racismo nunca foi sobre palavras certas e erradas. É uma questão que se analisa de maneira muito mais profunda e eu quero te deixar esse texto porque lá eu faço essas reflexões, deixo as referências. Eu vou deixar também as referências dos autores, do Saussure, das coisas que eu falei aqui nesse vídeo, para você poder se aprofundar, se você quiser. Também eu quero deixar aqui um convite, né, para você me falar nos comentários o que você achou, o que você pensa, dar sugestões de mais leituras e tudo isso, porque eu acredito que a gente vai contribuindo e melhorando, subindo o nível dessa conversa, porque, ao meu ver, essas proibições dessa religião barata que está tomando pé por aí, que as pessoas só querem mostrar que pertencem a um grupo, elas mais prejudicam, né, a causa antirracista do que qualquer outra coisa. Então, nós podemos sim mostrar como o racismo é operante e fundante e estruturante da nossa sociedade sem essas coisas aí. É isso, gente. Um abraço e até mais.